Olá pessoal, esta noite nós vamos visitar um lugar tão antigo quanto a própria poeira cósmica, mas com bem menos ácaros. Você provavelmente não sobreviveria a isso, porque, convenhamos, o nível de pureza do ar no Jardim do Éden era tipo 100% oxigênio com um toque de jasmim eterno, e o seu pulmão moderno, acostumado à poluição e pão de alho, simplesmente surtaria. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. Comenta aí de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você acorda, não em sua cama, mas sobre uma grama tão fofa que faz travesseiro parecer papelão molhado. Ao redor, árvores imensas se curvam em uma dança silenciosa. Há um som suave de água correndo, talvez um rio, talvez uma cachoeira. Você sente cheiro de fruta madura, flores recém-abertas e um toque de canela? Sim, definitivamente canela. Seus pés tocam a terra morna. Cada passo é um afago. Não há dor, nem espinhos, nem pressa. O ar é tão claro que você consegue ver o desenho das nuvens refletido no lago mais próximo. Em algum lugar, um pássaro com 4 cores que você não sabe nomear canta uma melodia que soa como uma mistura de flauta, riso e promessa. Esse lugar é o Jardim do Éden. E você está nele, por agora. Historicamente, o Éden aparece no livro do Gênesis como o local onde Deus colocou o primeiro ser humano. É descrito como um jardim ao oriente, regado por um rio que se divide em 4 braços, com árvores de todo tipo, especialmente 2, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Um paraíso planejado, com design de interiores divino e segurança nível anjo com espada flamejante. Você caminha por entre os arbustos e repara que não há ruído de carros, nem alertas de notificações. Nenhum sinal de Wi-Fi, o que, convenhamos, é o verdadeiro teste de fé. E, ainda assim, você se sente completo. Como se todas as perguntas tivessem resposta antes mesmo de serem formuladas. Lá está a árvore da vida, majestosa, com frutos que brilham levemente como vagalumes. Do outro lado, a árvore do conhecimento, mais sombria. Suas folhas tremem, mesmo sem vento. Ela não parece ameaçadora, mas há algo nela que faz você querer olhar e, ao mesmo tempo, não olhar. Um tipo de soiler cósmico, por assim dizer. Você senta sob uma figueira. As formigas parecem sorrir. Um coelho azul, sim, azul, vem até você, fareja sua mão e vai embora. No Éden, até os bichos respeitam o espaço pessoal. Agora, prepare-se para a primeira curiosidade excêntrica da noite. Algumas tradições judaicas sugerem que o Éden tinha clima próprio, um microclima tão equilibrado que nenhuma estação era necessária. Sempre agradável, sempre fértil. É como viver dentro do comercial de um amaciante, só que sem exagero publicitário. Enquanto você se alonga sob o céu cor-de-mel, uma dúvida surge. Onde exatamente ficava esse lugar? Os historiadores discutem se o Éden era literal, simbólico ou talvez uma combinação dos dois, uma geografia espiritual, um estado de consciência ou um local físico em algum ponto entre o Tigre e o Eufrates. Alguns sugerem até que ele era parte de uma realidade superior, perdida entre as dimensões. Sim, é nesse nível de debate que entramos quando o assunto é paraíso. Mas, por agora, você está aqui, sentado no centro da perfeição. E é impossível não sorrir. Você percebe algo curioso: não há necessidade. Não há fome, sede, nem insatisfação. Não há e se. Não há comparação. Ali, você simplesmente é. Isso soa simples, mas tente lembrar da última vez em que você apenas existiu, sem se preocupar com boletos, barulho de obra ou aquele grupo de WhatsApp da família. Um fato histórico interessante: algumas das descrições do Éden ecoam tradições sumérias anteriores ao Gênesis. Registros antigos falam de um jardim divino onde deuses caminhavam com os homens. Pode ter sido uma herança cultural repaginada no texto bíblico, ou talvez um eco antigo de um lugar que realmente existiu, e do qual todos nós, em algum nível, sentimos saudade. Aliás, você sabia que algumas tribos antigas da Mesopotâmia usavam protetor solar feito com gordura de cabra e esterco de crocodilo? Não tem nada a ver com o Éden, mas já imaginou se esse fosse o cheiro predominante do paraíso? Felizmente, aqui o perfume é outro. Você passa por uma flor que canta quando o vento sopra. Sim,
literalmente canta. Ela emite um som semelhante a uma harpa dedilhada. Você passa a mão suavemente por ela e sente uma leve vibração, como se ela te agradecesse. Nada aqui é hostil, nem a sombra. Uma borboleta gigante pousa em seu ombro e permanece ali por alguns segundos. Você fecha os olhos. O calor do sol é exato. O som da vida é equilibrado. O tempo, se existe, é como mel escorrendo devagar. E você entende, com um nó na garganta que não vem da tristeza, mas da beleza. Isso aqui é lar. Mas, como toda boa história, algo está para mudar. E você vai sentir, não imediatamente, ainda há paz. Mas uma tensão discreta começa a se formar no ar, quase imperceptível. Como aquele instante em que o céu ainda está azul, mas você já sabe que a tempestade está se aproximando. E nessa noite, você vai caminhar por cada curva dessa história, do esplendor ao exílio, com calma, com leveza, e talvez com um ou outro coelho azul pelo caminho. Você caminha devagar por entre árvores tão altas que parecem conversar com o céu. A luz do sol, filtrada pelas folhas, pinta o chão com sombras douradas. Não há urgência, nem direção fixa, mas você sente, lá no fundo, que está prestes a encontrar algo ou alguém. E então, ali, entre duas palmeiras de folhas esvoaçantes, você vê um corpo deitado sobre a relva úmida, ainda sem movimento. A pele, ainda em formação, parece feita de barro recém-modelado, úmido e quente. Você observa, em silêncio, quando o corpo se ergue lentamente com o primeiro sopro de vida. Os olhos se abrem e, por um segundo, você vê algo familiar neles, como se, de alguma forma, aquele olhar soubesse de você. Esse é Adão. Você provavelmente não sobreviveria a esse nascimento, porque ver alguém acordar diretamente do barro com um sopro invisível é um pouco mais impactante do que o seu despertador de segunda-feira. E, entre nós, sem café e sem tempo para carregar o celular, você ia querer voltar pro barro rapidinho. Adão se senta, olha ao redor, e vê o Éden. E o Éden vê ele. Há uma espécie de reconhecimento mútuo ali, como se o jardim, de alguma forma, estivesse esperando por ele. As flores parecem se inclinar discretamente. Um vento leve passa e toca seu rosto. Ele sorri. E é um sorriso desajeitado, como o de alguém que acabou de ser inventado. Literalmente. A criação de Adão é um dos momentos mais simbólicos da tradição judaico-cristã. Segundo Gênesis, Deus moldou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Uma ação tão íntima que parece mais escultura afetiva do que apenas criação funcional. Alguns estudiosos apontam que o termo hebraico usado para fôlego é Neshama, que também pode significar alma ou essência divina. Você não vê isso vindo de uma impressora 3D, não é mesmo? Adão começa a explorar. Anda meio torto, como quem ainda não entendeu direito como funcionam os joelhos. Você o segue a uma distância respeitosa, afinal, ninguém quer ser o primeiro stalker da humanidade. Ele se encanta com as cores, os cheiros, os sons. Passa a mão num tronco de árvore, põe uma fruta na boca, não, ainda não aquela fruta, e observa um esquilo albino que parece sorrir para ele. Uma curiosidade curiosíssima. Em tradições islâmicas, acredita-se que Adão foi criado com cerca de 30 metros de altura. Isso mesmo. Um Adão nível Godzilla, mas pacífico, claro. O que explicaria por que ele conseguia dar nome a todos os animais de forma tão rápida, e talvez porque as árvores do Éden também fossem imensas. Imagine esse Adão tentando entrar num carro compacto hoje em dia, não ia dar certo. Mas, apesar da beleza e da abundância, há algo que o inquieta. Você sente com ele uma pontada de solidão. Sim, ele está cercado de vida, mas nenhuma dessas vidas fala sua língua, entende seus gestos ou retribui seus pensamentos. Ele tenta brincar com um casal de macacos, mas eles simplesmente roubam sua fruta e correm. Tenta conversar com uma girafa, mas ela só mastiga, sem pressa, olhando nada. E é aí que algo muda. Adão adormece. Não de cansaço, mas por decisão superior. Um sono profundo, mais sereno que qualquer cochilo pós-almoço que você já tirou. Você se aproxima, curioso. E aí, diante dos seus olhos, e sem necessidade de bisturi, algo acontece. Uma parte de Adão é retirada, uma costela, segundo o texto, e moldada com o mesmo carinho e técnica que formou ele.
Historiadores discutem se essa passagem deve ser interpretada literalmente, alegoricamente ou como uma metáfora poética sobre origem comum e igualdade essencial entre os sexos. Mas aqui, no Éden, você não está discutindo. Você está vendo. E então, Eva, ela desperta. E, pela primeira vez, dois olhares humanos se encontram. Adão a encara com aquele mesmo sorriso de barro encantado, só que agora com um brilho a mais. Eva, por sua vez, pisca duas vezes, passa a mão nos cabelos e faz uma expressão que traduz aproximadamente: ok, onde é que eu tô e por que tem um tatu coruja me encarando? Você observa o primeiro momento de cumplicidade, o primeiro caminhar lado a lado. Não há cerimônia de casamento, mas há algo mais profundo, a sensação de que nenhum dos dois precisa explicar nada. Eles são, e isso basta. Uma conexão que hoje seria descrita como match 100% no aplicativo celestial. Agora, pensa rápido, qual foi a primeira profissão de Adão? Segundo o texto bíblico, ele começou como jardineiro, sua missão era cuidar do Éden. Um trabalho sem pragas, sem roçadeira barulhenta, sem precisar regar porque o jardim se autossustentava. A vaga dos sonhos. E Eva, apesar de não ter uma descrição profissional oficial, ela surge como companheira, ajudadora, o que, em hebraico, carrega a ideia de parceria estratégica, não de subordinação. Enquanto você os observa brincando com um bicho que parece um cruzamento de tamanduá com pavão, você percebe, aquele momento é o ponto mais calmo da história humana. Antes da bagunça. Antes da escolha. É o intervalo dourado onde tudo ainda é possível e nada foi perdido. E nesse instante, enquanto o sol se inclina no horizonte e espalha tons de âmbar pelo céu, você também sente. Não só vê, sente. Que esse começo, mesmo que a milênios de distância, ainda pulsa dentro de você. Você, feito de pó e mistério, não está tão longe do Éden quanto imagina. Você acorda com o som de risos leves, do tipo que lembra a água escorrendo por pedras lisas. Adão e Eva estão ali, sentados sob a sombra de uma árvore que mais parece uma escultura viva, entrelaçada por flores que se abrem e fecham como se estivessem respirando. Eles estão rindo de algo que você não entende, provavelmente uma piada sobre nomes de animais. Afinal, Adão ainda está no processo de dar nomes a tudo. Já imaginou ser a primeira pessoa a olhar para um ornitorrinco e ter que batizar isso com seriedade? Você se aproxima e percebe que a vida deles é tão natural quanto respirar. Não há tarefas forçadas, nem cronogramas apertados. Eles simplesmente vivem, e viver, aqui, é um verbo pleno. Eles caminham entre os rios que dividem o jardim, cuidam das árvores, observam os bichos com admiração constante. Adão comenta com Eva sobre um peixe dourado que pula fora d'água sempre que ouve música. Eva responde que o peixe provavelmente tem bom gosto. Enquanto isso, um beija-flor com cauda em forma de espiral se aproxima e paira diante do rosto dela, como se estivesse admirando sua beleza. Você vê o olhar de Eva se suavizar com um gesto. Ela sorri, e você se pega sorrindo também. O Éden tem esse efeito. Tudo aqui é uma pequena epifania. Mas como todo condomínio celestial, o Éden tem regras. E regras claras. Você ouve, com atenção, enquanto Adão e Eva recordam o que ouviram diretamente de Deus. De todas as árvores do jardim, vocês podem comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerão. Porque no dia em que dela comerem, certamente morrerão. Atenção, essa não é uma regra escondida em letras miúdas. Não é pegadinha de contrato. Foi dita claramente. O jardim inteiro é um paraíso, com uma única limitação. É como se você tivesse acesso a uma cidade inteira feita de sobremesas e a única coisa proibida fosse uma única trufa misteriosa numa vitrine isolada. Tentador? Sim. Mas ainda assim, evitável. E aqui entra uma curiosidade excêntrica. Alguns textos apócrifos judeus antigos afirmam que havia mais de uma árvore proibida, não só a do conhecimento, mas também uma outra árvore que dava acesso a todos os segredos do céu. Um buffet proibido, digamos. Mas o Gênesis tradicional menciona especificamente uma, e é nela que a tensão da história vai se concentrar. Você os vê olhando para a árvore proibida de vez em quando. Ela está ali, no centro do jardim, imponente. As folhas parecem conter luz. O fruto, seja lá qual for, Soiler, provavelmente não era maçã, brilha discretamente. É bonito, sedutor, mas não em um sentido maligno. Em um sentido de mistério profundo.
Aquela árvore é o único não em meio a tanto sim. E então você percebe algo curioso. Mesmo no paraíso, o ser humano é curioso. Há uma centelha dentro de Adão e Eva que os faz questionar. Não que eles queiram desobedecer. Ainda não. Mas eles se perguntam. E no fundo, você também. O que há de tão perigoso em um fruto? Alguns estudiosos discutem se essa árvore representa uma metáfora para a consciência moral, livre-arbítrio ou até mesmo o desenvolvimento da autopercepção. Como se o comer do fruto não fosse um erro alimentar, mas uma transição simbólica de um estado de pureza para outro de responsabilidade. Uma teoria afirma que, naquele instante, a humanidade deixou de ser criança. E você está ali no meio disso tudo. Você caminha com eles, vê o cuidado, a beleza, a liberdade, e também a semente da dúvida. Um dia Eva olha mais longamente para a árvore. Um dia Adão desvia o olhar mais rápido. São gestos mínimos, mas o Éden repara. Você nota algo interessante nos detalhes. As árvores que o cercam não dão apenas frutas, elas oferecem sensações. Uma árvore de mangas silvestres parece emitir uma brisa fresca constante. Uma parreira solta um som suave como sinos quando alguém se aproxima. Há árvores que exalam perfumes que despertam lembranças, memórias que você nem sabia que tinha. E mesmo assim, entre tanta maravilha, o proibido brilha. Talvez você pense, por que Deus colocou essa árvore ali? Seria mais fácil não tê-la feito. Não é. Mas aí você lembra daquele dilema antigo dos videogames. Se não existe a chance de perder, vencer não tem valor. Se não há escolha, não há liberdade. E o livre-arbítrio, como qualquer presente divino, precisa de um contexto real para existir. Você observa Adão abraçando Eva ao entardecer. Eles se deitam sob a árvore da vida, que parece suspirar levemente ao vento. O céu está num tom rosado, com estrelas piscando preguiçosamente. Um pássaro adormece nos galhos acima deles. Você sente a paz. E também a tensão. O Éden, nesse ponto da história, é um palco. A cena está montada. Os personagens estão posicionados. O roteiro foi entregue. Só falta o primeiro ato. E você, assistindo tudo de perto, sente uma pontada de antecipação. Como aquela sensação de quando você assiste a um filme sabendo que algo vai dar errado, mas, por um breve instante, torce para que não dê. Seja como for, o paraíso ainda canta. E essa canção, mesmo sabendo o que vem pela frente, continua sendo incrivelmente doce. Você acorda com o som de água correndo. O mesmo rio de sempre, mas hoje, ele parece mais rápido, mais impaciente. Há algo diferente no ar, uma vibração sutil, como quando você entra numa sala e percebe que alguém estava discutindo há pouco tempo. Nada foi dito, mas o ambiente guarda o eco. Adão e Eva estão cuidando das árvores mais distantes do centro do jardim, perto do limite onde as palmeiras crescem tão altas que parecem se perder no céu. Você os observa em silêncio, notando que eles evitam, cada vez mais, olhar para a árvore proibida. Mas, irônico ou não, quanto mais evitam, mais ela parece crescer no campo de visão deles. Quase como um aplicativo de rede social que insiste em mandar notificações. Ei, você não quer me ver só um pouquinho? O Éden é enorme, imenso mesmo, mas a árvore proibida parece estar sempre à vista, não importa o ângulo. Isso talvez diga mais sobre a mente humana do que sobre geografia divina. Você percebe que há alguém mais por perto hoje. Uma presença diferente, sutil, mas inquietante. E então, ela surge. A serpente. Não uma cobra como você conhece. Não é escorregadia, nem pegajosa. Na verdade, ela se move de um jeito hipnotizante, como se dançasse com o vento. Os olhos são profundos, quase encantadores. E, prepare-se para isso, ela fala. Não com uma voz assustadora, mas com um tom curioso, envolvente. Algo entre a sua tia fofoqueira e um influenciador de voz suave no TikTok. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva responde, meio desconfiada. Podemos comer dos frutos de todas as árvores, menos da que está no meio do jardim. Porque, se comermos ou tocarmos nela, morreremos. A serpente solta uma risada baixa, quase carinhosa. Você já viu esse tipo de riso? É aquele que precede uma teoria da conspiração em jantares de família. Vocês não vão morrer.
Deus sabe que, no dia em que comerem desse fruto, seus olhos vão se abrir, e vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal. E aí está a primeira fake news da humanidade. Entregue com charme, embalada em dúvida, temperada com meia-verdade. Um fato histórico que pode te surpreender. Em algumas tradições gnósticas, a serpente é vista não como vilã, mas como uma portadora de libertação. Um símbolo de conhecimento, de ruptura com a ignorância. Já pensou nisso? Claro, a maioria das teologias tradicionais vai discordar veementemente, mas aí está um debate que divide até estudiosos com doutorado e 3 línguas mortas no currículo. Eva observa o fruto. Ele está ali, tranquilo, bonito, sem aviso de risco à saúde colado nele. Ela toca, colhe e come. Você sente o tempo mudar. O vento prende a respiração. O Éden, que antes vibrava com som e cor, agora parece ficar em silêncio por um segundo longo demais. Ela oferece a Adão. E ele aceita. Sem perguntas. Sem protesto. Apenas come. A mordida não vem com explosões, nem trovões. Não há raio caindo do céu, nem música dramática. O que acontece é muito mais sutil e muito mais devastador. Eles olham um para o outro. De repente, veem. Não no sentido literal, porque, claro, eles sempre viram. Mas agora veem com um tipo de consciência que antes não tinham. A nudez que antes era apenas natural agora é vergonha. Um incômodo, uma urgência de cobrir, de esconder. Você percebe que esse é o nascimento da culpa. E aqui vai uma curiosidade marginal, mas deliciosa. Há um manuscrito medieval que sugere que, após comerem o fruto, Adão e Eva passaram a perceber o tempo. Como se antes vivessem num eterno presente. A noção de passado e futuro teria sido um subproduto da queda. E, sinceramente, se isso for verdade, é o mais poético dos castigos. Perceber o que já se foi e se preocupar com o que ainda não veio. Eles correm, costuram folhas de figueira, se cobrem. Você os vê tremendo, não de frio, mas de medo. Pela primeira vez, eles têm medo. E então, Deus aparece. Você ouve os passos no jardim, lentamente, sem pressa. Como um pai que já sabe a travessura que o filho aprontou, mas que vai até ele assim mesmo. Adão e Eva se escondem entre arbustos. E você também pensa em se esconder. Não que tenha culpa, mas sabe aquele sentimento coletivo de vergonha alheia? Pois é. Deus pergunta: onde vocês estão? É claro que ele sabe. Mas essa pergunta não é geográfica. É emocional. É a pergunta que ecoa em todo o coração humano desde então. Onde você está? Onde foi parar sua inocência, sua verdade, sua essência? Adão responde, com voz trêmula: ouvi teus passos no jardim e tive medo, porque estava nu, e me escondi. É a primeira vez que o medo aparece na história humana. E ele chega como uma consequência direta da escolha. A desobediência não trouxe só conhecimento. Trouxe também a perda da simplicidade. A quebra do vínculo direto. E você sente isso como um arrepio suave, como quando você diz algo que não queria e não pode mais voltar atrás. A cena termina com um silêncio pesado. Deus os olha. Eles se entreolham. E você, no meio disso tudo, começa a entender. A queda não foi apenas um erro. Foi um marco. Um divisor de águas. O momento em que o paraíso se partiu, não porque deixou de existir, mas porque já não era mais possível habitá-lo da mesma forma. E mesmo assim, o jardim permanece. Silencioso. Testemunha eterna do instante em que a humanidade escolheu ver, e perdeu o que tinha. Você está ali, parado entre as árvores, e sente que algo mudou para sempre. O Éden não perdeu sua beleza. As flores ainda exalam seus perfumes impossíveis, o rio ainda murmura sua melodia de sempre, e os animais seguem em sua harmonia pacífica. Mas há um silêncio novo no ar. Um silêncio pesado, como o de uma sala depois de uma confissão difícil. Adão e Eva estão sentados ao pé de uma árvore, não aquela árvore, mas uma qualquer, que agora parece indiferente. Estão quietos, sem saber para onde olhar, cobertos por folhas de figueira mal costuradas e olhares baixos. A nudez agora não é só do corpo, é da alma. Você quer se aproximar, dizer algo, aliviar aquela tensão. Mas o tempo ali não responde mais a você como antes. E então, os passos voltam a soar.
Deus se aproxima novamente. A mesma voz que criou a luz agora ressoa com um tom mais grave. Quem disse que vocês estavam nus? Adão engole seco. Eva desvia os olhos. E o que se segue é o primeiro jogo de empurra da história da humanidade. Adão, a mulher que tu me deste por companheira me deu do fruto, e eu comi. Eva, a serpente me enganou, e eu comi. Você, silenciadamente envergonhado, lembrando de todas as vezes que fez exatamente o mesmo. A paciência de Deus parece intacta, mas você percebe uma mudança em seu tom. Não é raiva, é dor. Uma decepção que vem não da quebra da regra, mas da quebra da confiança. E então, as sentenças são dadas. Cada uma com palavras medidas, mas de impacto eterno. Primeiro, a serpente. Deus a amaldiçoa, condenando-a a rastejar para sempre ser inimiga da humanidade. Pó comerás todos os dias da tua vida. Uma expressão forte. O símbolo da serpente, que em muitas culturas era sabedoria e imortalidade, agora se torna sinônimo de engano e queda. Curiosidade excêntrica da noite. Em algumas tradições rabínicas, acredita-se que antes da maldição a serpente tinha pernas. Sim, ela andava ereta, elegante até. Após a sentença divina, ela teria sido rebaixada ao chão, como se fosse uma metáfora ambulante de orgulho caído. Um dograde bem radical, diga-se. Depois, vem a sentença de Eva. Deus fala sobre as dores do parto, um castigo que ressoa até hoje, por mais epidurais que a medicina moderna ofereça. E também diz, teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Palavras que, vamos admitir, foram interpretadas de jeitos diversos, nem sempre justos, ao longo da história. Historiadores discutem se essa frase reflete uma condição imposta por Deus ou uma descrição de um novo desequilíbrio nas relações humanas. Seria um decreto ou uma consequência? Essa dúvida ainda divide teólogos e estudiosos até hoje, e provavelmente vai continuar dividindo até o dia em que o último debate da internet acabar, ou seja, nunca. Por fim, Adão. Deus fala do solo, que agora será hostil. Maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. A terra, que antes oferecia frutos espontaneamente, agora exigirá suor, espinhos e cardos, calor e cansaço. Adão se torna agricultor, não por vocação, mas por necessidade. Você observa enquanto Adão olha para o chão, talvez pela primeira vez com um sentimento de derrota. Ele, que veio do pó, agora está condenado a retornar a ele. Tu és pó, e ao pó voltarás. E aí você percebe a crueldade suave dessa sentença. O corpo que foi moldado com tanto cuidado agora carrega a promessa do desgaste. A mortalidade entra na história. Não como uma punição impiedosa, mas como um lembrete constante da escolha feita. Eles não choram. Ainda não. Mas o silêncio deles agora é diferente. É um silêncio cheio de ecos. O tipo de silêncio que só surge depois de uma compreensão nova, dolorosa. E você percebe que há algo ainda mais triste ali. O Éden ainda está ao redor, ainda é lindo, mas eles já não pertencem mais a ele. Você nota que os animais, antes tão próximos, agora mantêm distância. Um esquilo observa de longe, sem se aproximar. As flores não se curvam mais com a mesma leveza. O jardim inteiro parece perceber a mudança. E então, algo surpreendente acontece. Deus, com suas próprias mãos, faz roupas para eles. Pele. Vestes mais duráveis, mais práticas do que folhas. Não há escárnio, nem desprezo. Apenas um gesto de cuidado. Sim, mesmo no momento da expulsão, a ternura. Esse é o Deus que pune, mas também protege. Que exila, mas também cobre. Curiosidade histórica interessante. Muitos estudiosos apontam que essa é a primeira vez que sangue é derramado na Bíblia, ainda que não seja mencionado diretamente. Para fazer roupas de pele, um animal teve que morrer. É como se o custo da desobediência tivesse sido pago, naquele instante, com vida. Uma imagem sutil, mas profundamente simbólica, que ressoa por toda a narrativa bíblica posterior. Adão e Eva agora estão de pé, vestidos, ainda atonitos. O portão do Éden se aproxima, e você percebe um brilho no ar. Uma figura se forma, um anjo, alto, de luz e firmeza. Em suas mãos, uma espada flamejante. Ele não diz nada, apenas está ali. Um lembrete de que a volta não será tão fácil.
E então, lentamente, Adão e Eva caminham para fora. Você o segue, sentindo o chão ficar mais duro a cada passo. As cores do jardim vão ficando para trás. A brisa quente se transforma em vento seco. A grama dá lugar à terra. E o som de um portão se fechando atrás de vocês ecoa como um trovão suave. O paraíso ainda existe, mas vocês não estão mais lá. Você está do lado de fora agora. E sim, o clima mudou. O ar não tem mais aquele perfume de flor recém-desabrochada com notas de promessa eterna. O vento bate mais seco, o chão rende sob seus pés. A terra, que no Éden era quase um abraço a cada passo, agora parece uma tia distante. Ainda é família, mas você sente que o carinho esfriou. Adão e Eva olham para o horizonte. Nunca antes tinham precisado olhar tão longe. No Éden, tudo estava ao alcance da mão, do olhar, do coração. Agora, eles estão num mundo que exige deslocamento. Cada novo metro é um esforço. Cada pedra é um lembrete de que não se pode simplesmente voltar. Eles não dizem nada, mas você sente o peso no ar. Não é só tristeza, é adaptação. E, convenhamos, ninguém lida bem com mudança de rotina. Se você reclama de trocar o despertador de 7 horas para 6 horas e 45, imagine ser expulso do paraíso e ter que construir a civilização do zero. Adão se agacha e toca o chão. Ele respira fundo, como quem sabe que precisa fazer dar certo, mesmo sem saber como. Eva observa ao redor. Os animais agora são mais distantes. Um par de veados passa ao longe, sem fazer contato visual. Os pássaros ainda cantam, mas o som agora parece menos pessoal. Ali, naquele começo do fim do começo, você percebe o nascimento da luta humana. Adão cava com as mãos nuas. Sementes que trouxe do Éden são enterradas com cuidado. Eva, ao seu lado, organiza o espaço. Eles estão criando o primeiro lar fora do paraíso. Um pedaço de terra que, com esforço e tempo, talvez floresça. Mas agora, sem a ajuda espontânea das árvores que ofereciam frutas antes mesmo do pedido. Um fato histórico curioso. Há tradições judaicas que acreditam que o local onde Adão e Eva se estabeleceram depois do Éden foi chamado de Eretz Nod, a terra do vaguear. Um lugar de transição, não um destino final. Isso faz sentido. Você sente, mesmo caminhando com eles, que agora tudo é tentativa. Ninguém sabe exatamente o que está fazendo, mas a vida insiste em continuar. Enquanto isso, o corpo de Adão começa a sentir aquelas dores musculares de quem cavou demais. O sol arde na pele. Há cansaço agora, coisa que não existia dentro do jardim. E, com ele, nasce a noite, uma noite diferente. Não é mais a noite aconchegante do Éden, onde tudo repousava em paz. Aqui, no mundo real, a escuridão vem com sons desconhecidos, animais ocultos e ausência visível de proteção. Você, parado ao lado da fogueira improvisada, percebe a vulnerabilidade deles. E sua própria. Eva, sempre mais sensível, se aproxima de Adão. Eles se abraçam, como se buscassem um no outro o consolo que antes vinha do céu. E, olha só, chega a primeira piada suave da nova vida. Adão reclama que os mosquitos foram expulsos junto com eles. Eva sorri e diz que se Deus tivesse perguntado, ela teria deixado os mosquitos de fora. Você ri, porque até no exílio, o humor é resistência. Enquanto a noite avança, você olha para o céu. As estrelas agora brilham mais forte, talvez como um lembrete distante de quem ainda observa. A constelação sobre a cabeça deles é a mesma que você vê hoje, e isso te dá uma estranha sensação de continuidade. Curiosidade excêntrica da vez? Existem tradições antigas que dizem que Adão, ao ver o primeiro pôr do sol fora do Éden, entrou em desespero pensando que o mundo estava acabando. Sim, ele acreditava que o escurecer era o fim de tudo, um castigo contínuo. Só quando o sol voltou a nascer no dia seguinte, ele entendeu que ainda havia ciclos. Ainda havia esperança. Você percebe, então, algo profundamente humano, a resiliência. Adão acorda cedo no dia seguinte. Vai ao campo. Pega uma pedra achatada e começa a usar como ferramenta. Eva trançando algo com cipós e fibras vegetais. Eles estão inventando o conceito de dar um jeito. E isso, francamente, é mais milagroso do que muitas coisas que aconteceram no Éden. Eles começam a falar mais. Planejam. Organizam. Constroem um abrigo.
Um espaço mínimo, coberto de galhos e folhas, mas que já é suficiente para abrigar sonhos. Você se deita ao lado deles. E apesar de tudo, da expulsão, da dor, do mundo novo e duro, você sente algo se formando ali. Um tipo diferente de paz. Não é mais a paz do Éden, que vinha de fora. É uma paz pequena, interna, feita de superação, de gestos simples. E isso, você percebe, é um novo tipo de sagrado. Historiadores discutem se a narrativa da queda deve ser vista como uma tragédia, ou como o começo necessário da jornada humana. Alguns veem como castigo, outros, como rito de passagem. O fato é, sem esse momento, não haveria história. Não haveria humanidade. O Éden é lindo, sim, mas é aqui fora que a história realmente começa a caminhar. Você fecha os olhos por um instante, ouvindo o som das folhas batendo ao vento. O som de alguém batendo pedra contra madeira. O barulho de uma vida nova sendo aprendida na prática. E então você sorri. Porque mesmo aqui, no pós-paraíso, o espírito humano já começou a florescer. O tempo passa. Você não sabe quanto, porque ainda não existem calendários, nem aplicativos de clima com alerta de mudança de estação. Mas os dias estão diferentes agora. O sol já não parece aquele abraço dourado do Éden. Ele queima. As noites são frias de verdade. E Adão e Eva já aprenderam que cortar lenha exige paciência, força e, em alguns casos, um palavrão sussurrado, mesmo que não tenham um vocabulário para isso ainda. Você os vê construindo algo próximo de uma rotina. Eva coleta raízes e sementes, experimenta combinações para fazer comida comestível, algumas mais bem-sucedidas do que outras. Adão agora afia ferramentas de pedra e tenta manter um campo com sulcos retos. Mas, honestamente, parece que está jogando um minigame de agricultura no modo difícil. E então, uma nova mudança. Eva sente algo diferente em seu corpo. E você, que já viu esse filme antes, percebe o que está por vir. O primeiro bebê da humanidade está a caminho. Imagine só, sem médicos, sem parteiras, sem vídeo no YouTube ensinando posições de respiração. Só ela, Adão e uma intuição ancestral que parece ter vindo embutida no sopro de vida original. Quando Caim nasce, Eva segura aquela criaturinha enrugada com olhos fechados e solta um suspiro que parece carregar o peso do mundo. E diz, com a ajuda do Senhor, tive um filho. E você pensa, sim, com certeza. Por que fazer nascer algo fora do Éden não é só biologia, é milagre com bônus de coragem. Caim cresce rápido. Você o vê correr atrás de uma galinha selvagem com um graveto na mão, tropeçar em raízes, rir com a boca cheia de fruta. Adão o observa com um sorriso silencioso. Eva o acompanha com olhos cheios de cuidado e de medo, porque agora eles têm algo a perder. Algum tempo depois, outro bebê chega, Abel. E aqui, as sementes da próxima história já são plantadas. Caim é intenso, determinado, um pequeno vulcão ambulante. Gosta de plantar, gosta de construir. Abel, por outro lado, é mais contemplativo. Gosta de caminhar com os animais, sentar perto do rio, observar as nuvens e inventar nomes para elas. Um dia ele olha para um cervo e o chama de quase cavalo de chifres. Adão ri. Caim bufa. Eva respira fundo e diz que todos têm talentos diferentes. Você percebe o nascimento de um novo sentimento, comparação. E esse, convenhamos, é um veneno bem mais duradouro do que qualquer fruta proibida. Eles crescem e, com o tempo, aprendem a oferecer sacrifícios. Algo intuitivo, mas importante, uma forma de agradecer por estarem vivos, por terem pão, mesmo que grosso, e sombra, mesmo que parcial. Caim oferece frutos da terra. Abel, as primícias de seu rebanho. Ambos fazem com sinceridade. Mas nem tudo sai como esperado. O texto bíblico diz que Deus se agrada da oferta de Abel, mas não da de Caim. Não se explica exatamente por quê, e isso, como era de se esperar, gerou debates milenares. Historiadores discutem se a rejeição de Caim foi por causa da intenção do coração, pela qualidade da oferta ou simplesmente como um teste narrativo para revelar a fragilidade do ego humano. Mas o fato é, Caim se enfurece. E esse é o primeiro momento na história em que o ciúme aparece. O primeiro nó emocional verdadeiramente complexo. Porque não há ainda lei, nem escola, nem terapeuta. Só a dor silenciosa de não se sentir visto como o irmão foi.
Deus, percebendo isso, fala com Caim. Uma das primeiras falas divinas fora do Éden é uma espécie de alerta psicológico. Por que você está furioso? Se fizer o bem, será aceito. Mas se não fizer, o pecado está à porta, à sua espera. Ele deseja te dominar, mas você deve dominá-lo. Você sente o peso disso, como uma voz antiga dizendo, você ainda pode escolher. Mas Caim não escolhe bem. Em uma tarde comum, em um campo qualquer, Caim chama Abel para uma conversa. Você os observa ao longe, e há algo no caminhar de Caim que te arrepia. Abel, despreocupado, vai junto. O que acontece depois é o primeiro ato de violência entre seres humanos. Caim mata Abel. Não há detalhes gráficos aqui. Só um silêncio. Um vazio. Um espaço que antes era preenchido por risos, agora cheio de ausência. Eva chora. Mas é um choro que não tem precedente. Como chorar por algo que nunca antes existiu? Como entender que alguém pode tirar a vida de outro? Adão se cala. Ele cava a terra como nunca antes. E você percebe que esse chão, agora, também carrega morte. Curiosidade excêntrica e um pouco sombria. Há tradições antigas que dizem que a pedra com a qual Caim matou Abel foi a mesma sobre a qual se ergueram os primeiros altares da humanidade. Uma tentativa de transformar culpa em adoração. Não é oficial, mas é poeticamente trágico. Você observa Caim vagando. Deus o confronta, claro, mas mesmo assim, não o destrói. Em vez disso, o protege, um ato surpreendente. Um sinal é posto sobre ele, para que ninguém o mate. O primeiro assassino é também o primeiro exilado da história pós-Éden. Ele parte, sozinho, e leva consigo algo que nenhum ser humano havia sentido até então: arrependimento. E você? Você sente que a humanidade está crescendo, mas é um crescimento dolorido. Como os ossos que se alongam na adolescência, esticam, inflamam, mas moldam quem você é. Você olha para o céu, e ele está mais cinza hoje. As estrelas ainda estão lá, mas escondidas. Ainda assim, há uma chama fraca no centro do abrigo. Um resto de esperança. Porque, mesmo entre perdas, a vida insiste em continuar. Você acorda com o som de madeira sendo arrastada. É Adão. Ele está mais velho agora. A barba, que antes era apenas uma sombra no rosto, cresceu espessa e marcada por fios grisalhos. Suas mãos, já calejadas, movem toras com esforço e rotina. Ao lado dele, Eva costura algo com fibras e tiras de couro. O silêncio entre os dois não é frio, é partilhado. Um silêncio de quem já disse tudo o que precisava, e agora vive no entrelinha do olhar. O mundo ao redor está mais populoso. Filhos e filhas de Adão e Eva espalham-se pelas planícies. Construções rudimentares surgem. Ferramentas são passadas de mão em mão. E você percebe que, fora do Éden, a humanidade está, lentamente, descobrindo sua vocação para criar, transformar e complicar as coisas. Você observa um grupo reunido próximo a um círculo de pedras. Estão tentando produzir fogo com gravetos. Alguém sopra com força demais e só levanta poeira. Outro sopra com delicadeza demais e não acontece nada. Então vem aquele que entende o ritmo, e a primeira fagulha surge. Eles comemoram como se tivessem descoberto um código secreto. E de certa forma, foi mesmo. Curiosidade excêntrica do dia. Há quem diga, em tradições antigas, que Adão também ensinou os primeiros registros de escrita com símbolos gravados em argila úmida. Embora não haja prova histórica direta disso, a ideia de que o primeiro homem também era o primeiro professor tem um certo charme poético. Afinal, alguém precisava ensinar o resto a não queimar a comida. Eva, agora com rugas em torno dos olhos, continua observando os filhos. Ela já não corre como antes, mas seu olhar cobre longas distâncias. É ela quem percebe os conflitos surgindo entre os irmãos. Disputas por espaço, por alimento, por atenção. Você percebe com ela a dor de ver o coração humano tentando construir e se ferir ao mesmo tempo. E então, algo muda no céu. Chove. Pela primeira vez desde que você está acompanhando essa história, o céu se desmancha em gotas densas, fortes, que caem como se o mundo estivesse chorando. Todos correm para abrigos improvisados. Eva levanta um manto sobre a cabeça de uma criança pequena. Adão sorri ao ver a terra absorver a água com vontade.
E aqui vai um fato histórico bem interessante. Em vários povos antigos do Oriente Médio, a chuva era vista como um presente divino. Em muitos relatos, inclusive o bíblico, não chovia no Éden. O jardim era regado por um vapor que subia da terra. Ou seja, esta chuva que você presencia agora é uma estreia. E tem gosto de coisa nova. Você sente o cheiro de terra molhada. Aquela fragrância específica que parece trazer lembranças que nem são suas. O fogo da noite anterior se apaga com um suspiro, mas ninguém reclama. Todos olham para cima, fascinados com as gotas que escorrem pelos braços, pelos cabelos, pelos olhos. Depois da chuva, a vida parece um pouco mais leve. Há mais vegetação, mais cores. Novos alimentos começam a surgir. Um menino morde uma fruta silvestre e faz careta. É azeda demais. Um outro tenta cozinhar algo parecido com um pão, e acaba inventando o primeiro biscoito queimado da história. Parabéns a ele! Você nota que, embora o Éden tenha sido perdido, a centelha criativa continua viva. A humanidade, mesmo com dores e tropeços, vai aprendendo a viver, a construir casas, a costurar roupas mais resistentes, a contar o tempo pelas sombras do sol. Historiadores discutem se esse momento da narrativa bíblica simboliza a transição entre uma consciência mitológica e uma existência prática, concreta. Se Adão e Eva, agora fora do Éden, representam o ser humano em sua forma mais crua, adaptando-se ao mundo real, negociando com o tempo, descobrindo o que significa ser mortal. Porque sim, essa é a nova realidade. O tempo passa, e o corpo cede. Eva sente dores que não sentia antes. Adão começa a caminhar mais devagar. Eles olham para os filhos, os netos, e percebem que algo do Éden ainda existe ali. Nos gestos gentis. Na forma como uma criança cuida de outra. Na primeira vez em que dois irmãos dividem o alimento sem brigar. Pequenos milagres que brotam do barro duro. Uma noite, Adão senta à beira do fogo e fala com um dos netos. Conta sobre o jardim. O menino escuta de olhos arregalados, como se estivesse ouvindo um conto de fadas. Quando Adão fala da árvore do conhecimento, o garoto pergunta: "Mas por que vocês comeram?" Adão suspira. Um silêncio longo. Depois responde: "Porque queríamos entender. E só entendemos o que perdemos, quando já perdemos." Você se pega refletindo nisso. Porque o Éden, nesse ponto da história, já se transformou em mais do que um lugar. Ele virou saudade. Memória. Um ponto de origem que mora dentro de cada um. E talvez, só talvez, o verdadeiro paraíso nunca fosse o jardim, mas o estado de coração que havia antes da escolha. O céu daquela noite está mais limpo do que qualquer outro. As estrelas piscam como faróis antigos, chamando por alguém. Adão olha para elas com uma expressão serena. Eva segura sua mão. Eles não dizem nada. Você fecha os olhos, sentindo que mesmo o barro tem beleza quando visto com gratidão. E que, sim, é possível florescer mesmo longe do Éden. Você desperta com o som da brisa passando entre galhos. O calor do dia anterior já se foi, e agora há um frescor suave no ar, como se o mundo respirasse com mais calma. Adão e Eva ainda estão lá, vivos, mais lentos, é verdade, mas carregando em si a sabedoria silenciosa de quem já viu demais e ainda assim escolheu continuar. Eles caminham pouco agora, mas gostam de sentar juntos ao pôr do sol. Você os observa, sentados sobre pedras cobertas por musgo, olhando para os filhos e netos brincando mais à frente. É uma visão bonita, quase pacífica, quase, porque mesmo em meio às risadas infantis, você sente uma sombra que ainda paira. Não é o Éden. Não há mais aquela perfeição, mas a beleza nesse mundo remendado. E você percebe isso quando Eva ri ao ver uma criança tropeçar em uma raiz e levantar sorrindo, como se estivesse brincando com a própria queda. Adão passa as tardes moldando ferramentas com pedras. Ele gosta de ensinar os pequenos a fazer flechas, mas também aproveita para contar histórias. Histórias do tempo em que não havia dor, nem cansaço, nem morte. Você percebe que os netos ouvem com fascínio, mas também com ceticismo. Afinal, para eles, esse mundo duro é tudo o que conheceram. O Éden, para a nova geração, é um conto passado de avô para neto. Algo entre o mito e a lembrança. E é aqui que entra uma das ironias da história humana. O paraíso que era realidade se transforma em lenda, e depois em busca. Aquilo que foi perdido se torna, paradoxalmente,
o que move cada nova geração. Você caminha um pouco mais e ouve um grupo reunido ao redor de uma fogueira. Estão discutindo algo com seriedade. Uma construção, talvez? Um novo sistema de plantio? Não. Estão tentando entender a justiça. Alguém diz: se Deus é justo, por que deixou Abel morrer? Outro responde: talvez seja por isso que agora temos que ser justos uns com os outros. Você fica em silêncio. Porque essa é uma das grandes viradas da história, quando o ser humano percebe que precisa reproduzir, na Terra, o que perdeu no céu. Curiosidade excêntrica. Em algumas interpretações medievais, acreditava-se que Adão e Eva viveram por mais de 900 anos. E durante esse tempo, não apenas tiveram muitos filhos, mas ajudaram a criar as bases da civilização: agricultura, metalurgia, linguagem, música. É como se, ao serem expulsos do jardim, fossem incumbidos da missão de espalhar pequenas sementes do Éden pelo mundo afora. Historiadores discutem se isso deve ser lido de forma literal ou simbólica, se o prolongamento de vida representa sabedoria acumulada ou apenas a idealização de uma era mítica em que o ser humano era mais próximo do divino. Seja como for, a longevidade de Adão e Eva é mais do que número, é a extensão de uma influência que moldou gerações. E você? Você se pega pensando: o que realmente foi perdido? A perfeição? A inocência? Ou apenas a facilidade? Porque aqui fora, apesar das dificuldades, há amor, há invenção, há aprendizado. As crianças criam brinquedos com pedaços de madeira. Os jovens desenham símbolos nas pedras, tentando deixar algum tipo de registro. As mulheres trocam ervas e segredos sobre cuidados com a saúde. E, entre tropeços e acertos, nasce uma sociedade. Você vê Eva observando uma criança dormir. Ela acaricia o cabelo da menina e sussurra algo que você não entende. Mas o gesto, por si só, carrega séculos de ternura. Ao longe, Adão está ensinando um dos netos a plantar. Ele fala com calma, com aquele tom de quem já entendeu que tudo leva tempo. Que a vida cresce melhor quando regada com paciência. O sol se põe lentamente. O céu se pinta com tons de âmbar e violeta. Você se senta ao lado deles. Não há palavras. Apenas a sensação de que, mesmo fora do Éden, ainda há beleza suficiente para se maravilhar. E então vem um momento que ninguém quer encarar, mas que, desde a queda, tornou-se inevitável. Adão está mais fraco. Seu corpo pesa. Seus olhos já não enxergam como antes. Ele ainda sorri, ainda canta pequenos trechos de uma melodia antiga que ninguém mais conhece. Mas o fim se aproxima. Eva permanece ao lado dele. E quando a hora chega, ela segura sua mão. Adão fecha os olhos pela última vez com a tranquilidade de quem cumpriu o que pôde. Você assiste a cena com um nó na garganta. E, de forma estranha, sente que o mundo se curva um pouco. Como se até a terra reconhecesse aquele que, um dia, caminhou entre as árvores do paraíso. Curiosidade final da noite. O nome Adão, em hebraico, vem da palavra Dama, que significa terra. Ele nasceu do pó, e agora volta a ele. Um ciclo completo. Eva, depois da morte de Adão, permanece em silêncio por dias. Ela olha para o céu com olhos distantes. Às vezes chora, às vezes sorri sozinha. Mas, aos poucos, volta a plantar, a cuidar dos netos, a ensinar canções. Porque é assim que a vida segue, mesmo quando o coração parece parado. E você entende. A queda foi real. A dor, inevitável. Mas a história, essa continua. E talvez, só talvez, isso também seja uma forma de redenção. Você sente o peso do silêncio que segue a partida de Adão. Eva está ali, sóbria, sentada sob a sombra de uma árvore que não pertence mais ao Éden. Ela olha para o horizonte e respira profundamente. O mundo parece maior, mais vazio, mas também cheio de possibilidades que ela ainda não consegue nomear. Os netos brincam, correm, gritam. A vida insiste, mesmo quando o coração aperta. Eva observa tudo com um misto de ternura e cansaço, e você percebe o quanto ela mudou. Aquela menina curiosa que um dia foi a primeira mulher agora carrega em si séculos de história, de perdas e de amor. Ela caminha devagar até o riacho, molha o rosto e a cabeça. A água fria traz um frescor que dura pouco, mas é suficiente para lembrar que o mundo ainda pulsa.
Ela sente o toque da terra sob os pés, e essa conexão, simples, é um elo que ninguém pode arrancar. Eva começa a ensinar os mais jovens sobre o que ela e Adão aprenderam. Ensina quais plantas são comestíveis, quais são medicinais, quais são venenosas. Cada palavra é uma ponte entre o passado do Éden e o presente rude da terra. Curiosidade curiosa. Em algumas tradições antigas, Eva é vista como a primeira professora, a mulher que trouxe o conhecimento prático para a humanidade. Não apenas aquela que cometeu o erro, mas a que construiu a base do aprendizado. Você ouve risadas ao longe, vê as crianças experimentando formas de caçar, pescar, criar. A sobrevivência virou arte, e a arte virou cultura. E nesse processo, as feridas começam a cicatrizar, mesmo que as cicatrizes nunca desapareçam completamente. Historiadores debatem se essa narrativa simboliza a transição da humanidade da inocência para a responsabilidade. Se o ato de sair do Éden é, na verdade, a entrada no mundo do conhecimento prático, da ética e do convívio social. Você percebe que a história é mais complexa do que um simples castigo, é o início da civilização. Você acompanha Eva enquanto ela olha para o céu estrelado. Ela pensa no paraíso perdido, mas também no que foi conquistado. No suor, na dor, mas também no sorriso das crianças. E, naquele momento, a noite parece mais calma. O coração de Eva, embora marcado, bate com uma força silenciosa. Você fecha os olhos, sentindo que mesmo no exílio há um lar. Porque o verdadeiro paraíso não está em um lugar, mas na capacidade de amar e persistir. Você nota que a vida segue seu curso, marcada pelo esforço constante e por pequenas conquistas que parecem milagres no meio da dureza do mundo. A terra já não oferece frutos sem trabalho, mas você vê Adão e Eva, e sua descendência, aprendendo a cultivar, a cuidar, a transformar o chão árido em lar. Você acompanha momentos de descoberta. O fogo domado que aquece as noites frias, a roda inventada que facilita o transporte, as primeiras ferramentas afiadas que ampliam a capacidade humana de moldar a realidade. Cada avanço é uma resposta à expulsão do Éden, uma tentativa de recuperar algo que se perdeu. Curiosidade peculiar. Há relatos antigos que sugerem que as primeiras canções e danças surgiram como forma de celebrar essas conquistas, fortalecendo os laços sociais e amenizando as dificuldades. Assim, a arte e a cultura brotam como flores resistentes no terreno difícil da existência. Enquanto isso, você observa as relações humanas se desenvolverem, alianças, disputas, amores e perdas. A narrativa de Caim e Abel ressoa como um lembrete constante das escolhas que moldam a humanidade. A consciência da moral e da ética começa a emergir, embora de forma ainda incipiente e conflituosa. Historiadores discutem se a história da expulsão e das gerações seguintes deve ser vista como uma metáfora para a transição da humanidade de um estado natural para um estado civilizatório, com todas as suas complexidades e paradoxos. Essa passagem simboliza o despertar da consciência e a necessidade de convivência e regras. Você sente que essa história é mais do que uma sequência de eventos, é uma reflexão profunda sobre o que significa ser humano, imperfeito, resiliente e eternamente em busca de redenção. Você fecha os olhos e imagina a cena final daquelas primeiras gerações, olhando para as estrelas que antes os iluminavam no Éden e agora servem como guia para um futuro incerto, porém cheio de esperança. Você percebe que o mundo agora é vasto, cheio de histórias, desafios e descobertas. A Terra, que antes parecia apenas um lugar hostil, começa a revelar seus segredos aos olhos atentos da humanidade. Cada pedra, cada rio, cada montanha é um convite para explorar, aprender e crescer. Adão, Eva e seus descendentes expandem seus horizontes. Você os acompanha enquanto descobrem como domesticar animais, cultivar diferentes plantas, construir abrigos cada vez mais sofisticados. Eles criam vínculos mais profundos entre si, formando famílias, tribos, comunidades. Curiosidade intrigante. Algumas tradições afirmam que a diversidade de línguas e culturas tem sua origem nessa época, fruto das experiências e adaptações de grupos distintos espalhados pela Terra. Esse pluralismo cultural se torna a marca registrada da humanidade, uma bela e complexa tapeçaria de histórias entrelaçadas. Você percebe também que o conceito de justiça e moral começa a se firmar, ainda que de maneira rudimentar. As histórias de violência, como a de Caim e Abel, se repetem em formas variadas, sempre trazendo a reflexão sobre as consequências dos atos humanos. Historiadores debatem se essa multiplicidade cultural e moral é resultado da dispersão humana ou se já existia de forma intrínseca na natureza humana. O fato é que,
Fora do Éden, a complexidade cresce, e com ela, a necessidade de regras, acordos e ética. Você observa Eva ensinando aos seus filhos não só a cuidar da terra, mas também a contar histórias, a cantar, a rir. A cultura floresce em meio às dificuldades, revelando o espírito indomável do ser humano. Enquanto o sol se põe, você sente que mesmo longe do jardim perfeito, a humanidade está encontrando seu próprio caminho, traçando uma jornada que é ao mesmo tempo dolorosa e bela. Você está ali, caminhando entre as novas gerações que florescem longe do Éden. O mundo está mais cheio, mais complexo, com novas emoções e desafios que antes não existiam. O que antes era simplicidade, agora é uma tapeçaria intrincada de experiências humanas. Você observa que, embora a humanidade tenha perdido a inocência original, ela ganhou algo precioso: a capacidade de questionar, refletir e escolher. As histórias de acerto e erro se acumulam, criando um tecido social onde cada fio é uma lição. Eva, agora uma matriarca sábia, conta aos netos e bisnetos sobre o paraíso perdido. Ela fala das árvores que ofereciam frutos sem esforço, dos rios que corriam claros e doces, e da paz que reinava. Mas também fala da escolha, da vontade de entender, do custo de aprender o que é o bem e o mal. Curiosidade fascinante. Em algumas interpretações, a expulsão do Éden é vista não como uma punição, mas como um passo necessário para o amadurecimento humano. É como sair da infância e encarar o mundo com olhos abertos, mesmo que isso traga dores. Você percebe que a narrativa não é só sobre perda, mas sobre crescimento. O paraíso não é um lugar que se pode voltar, mas uma ideia que vive dentro de cada pessoa que busca a verdade, a justiça e o amor. Historiadores continuam debatendo se a história de Adão e Eva deve ser lida como mito, metáfora ou fato histórico. Independentemente disso, ela permanece como uma das mais poderosas explicações para a condição humana, sua fragilidade, sua esperança e sua busca incessante. Você sente, enquanto a noite desce, que a humanidade está em um caminho longo e tortuoso, mas também cheio de luz. E que cada passo, por mais difícil, é uma parte essencial dessa jornada. Você sente o tempo se desenrolar como um fio tênue, conectando passado e futuro, enquanto observa gerações que já não conhecem o Éden, mas carregam em si o legado daquela história ancestral. A humanidade, mesmo longe do paraíso, não desistiu de buscar sentido, amor e pertença. As aldeias crescem, as histórias se multiplicam, e o homem aprende a observar a natureza com respeito e temor. Você acompanha as primeiras formas de religião organizada, o surgimento de rituais e símbolos que tentam capturar o mistério da vida e da existência. Curiosidade intrigante. Em algumas culturas antigas, o Éden é interpretado como um símbolo do estado original de harmonia, e a expulsão representa a necessidade da humanidade de encontrar seu próprio caminho entre luz e sombra, ordem e caos. Você observa que, apesar das dificuldades, há um impulso crescente para criar comunidade, para proteger o frágil e cuidar dos mais velhos. A sabedoria começa a ser valorizada, e os anciãos passam a ser os guardiões das histórias e dos ensinamentos. Historiadores discutem se a passagem do paraíso ao mundo real representa uma transição psicológica fundamental, onde o ser humano reconhece sua responsabilidade e liberdade, mesmo que isso traga sofrimento. Você sente que, no fim, essa história é uma metáfora para a jornada de cada um de nós: a queda e a ascensão, a perda e o reencontro, o medo e a coragem. E, enquanto o sol se põe lentamente, você se deixa envolver por uma sensação de calma e esperança, sabendo que a jornada continua, sempre. Você sente a noite chegando lentamente, como um abraço suave que acalma o corpo e a mente. As estrelas começam a brilhar, uma a uma, pintando o céu com luzes tênues e tranquilas. O mundo fora do Éden segue seu curso, cheio de imperfeições, mas também de uma beleza profunda, quase escondida, que só quem presta atenção pode notar. Eva está sentada perto da fogueira, os olhos fixos nas chamas que dançam. Ela respira devagar, sentindo o calor que ainda aquece, mesmo que a vida tenha se tornado mais difícil. Você sente, nela, uma serenidade que vem da aceitação, do entendimento de que o paraíso não era um lugar, mas um estado de alma. Ao redor, as vozes das crianças se misturam ao som da natureza, o vento entre as folhas, o canto distante dos pássaros noturnos, o suave murmúrio do riacho próximo. Tudo isso cria uma melodia que embala a história que você ouviu, fazendo-a virar memória e ensinamento. Você lembra daquele jardim perfeito, das árvores que ofereciam frutos sem esforço, da paz que parecia eterna. Mas também lembra da escolha, do conhecimento que chegou com o sabor da fruta proibida.
E entende que a expulsão não foi apenas um castigo, mas o começo de algo maior. Agora, tudo é feito de passos pequenos, de tentativas e erros, de amor e de dor. O homem aprende a conviver com suas limitações e com as dos outros. Aprende a criar laços que sustentam, mesmo quando a vida é dura. Você sente o ritmo desacelerar. As palavras se tornam mais suaves, as imagens mais calmas. A história chega ao fim, mas o eco dela permanece, como um sussurro de esperança. Respire fundo. Sinta a segurança que vem da compreensão de que, mesmo longe do Éden, você pode encontrar seu próprio jardim, um lugar de paz, amor e crescimento dentro de si. Agora, feche os olhos devagar, deixe que o cansaço suave envolva seu corpo e permita-se descansar. A noite é amiga, e o amanhã traz novas oportunidades. Boa noite. Bons sonhos.